Vanderlei falou, a partir de hoje é guerra. Guerra entre a gente, não tem mais essa, é guerra, é guerra. E nunca vi uma rivalidade tão grande e equilibrada dentro do MMA. Não existia, só existia uma coisa melhor do que ganhar, né? Eu acho que era ganhar da chutebox. Salve galera, estamos de volta com mais uma edição do nosso Raiz do MMA e hoje eu convido vocês para relembrarmos juntos com os protagonistas os principais capítulos da maior rivalidade do MMA mundial, BTT versus Chutebox. Vamos nessa. Começou por uma criancice, né? Foi um mal entendido lamentável, mas que se tornou uma coisa grande e no final se tornou até uma coisa engraçada, né? Se tornou uma rivalidade Vasco-Flamengo. Com essa rivalidade entre a Chutebox e a BTT, ela iria existir porque nós estávamos dentro de um evento onde quem está dentro de um evento acaba sendo o oponente, né? E a gente já via também desde o início ali uma rivalidade e ver qual academia ali que estava... as duas tinham a mesma proposta, né? De ser consideradas a melhor academia. Existia já uma rivalidade natural entre nós, claro, todo mundo quer seu espaço ao sol, mas eu acho que ela passou do ponto sustentável quando nós fomos convidados pelo Pride para fazer um treino aberto com o Yamamoto, que iria lutar contra o Assuério Silva. Assim, tava tudo normal, tudo tranquilo, aí quando a gente ficou sabendo que o japonês que ia lutar com o Assuério estava treinando com o pessoal lá da BTT. Eu fiquei chateado e era mais jovem, talvez tenha levado isso para os atletas, talvez não tivesse sido tão nem necessário. Mas eu mesmo acabei chegando, olha que sacanagem e tal, e o pessoal já ficou pilhado. Então o que eu me lembro foi eu, exatamente que treinei com ele, finalizei e tal, mas eu falei, esse cara não vai ganhar do Assuério. Eu tinha na minha cabeça, mas aí saiu todos os jornais japoneses, o Rudimar pegou aquele jornal e começou, né? Os caras estão treinando os caras pra lutar contra a gente. O nosso antigo professor falou, esses caras são os filhos da puta. Porra, no café da manhã eu já meio azedo. Porra, estão lá treinando o cara que vai lutar com o nosso cara aqui. Agora é guerra. E eu, como sempre, fui um dos mais radicais, né, o linha de frente ali, que o cara falava só tem pra treinar a absorção, você tem que dar uma cabeçada na parede. Eu não perguntava nem porquê, eu já saía dando de cabeça, né? Aí, bem nessa hora, a gente desceu pro café da manhã e o Arona passou por mim, né, cara? Olhou pra mim e falou, tudo bem? Falei, como é que é? Bom, era minha estreia no Pride e no café da manhã eu vi o Vanderlei, que era já o campeão da categoria. O Vanderlei, que era o campeão da categoria, né? Acordei de manhã, vi ele com a equipe tomando café da manhã e uma coisa que eu tenho, assim, que eu gosto de ver, já que o cara é da minha categoria, é um competidor da minha categoria, eu gosto de saber as medidas físicas do cara, gosto de olhar o tamanho de braço, largura de osso, uma análise física eu gosto de fazer, para saber mais ou menos onde seria melhor para mim aplicar uma força, uma queda e tal. Daí eu fui me servir do lado dele no café da manhã, ele estava montando a bandeja, eu parei do lado dele para montar minha bandeja e ele olhou para mim. Aí quando ele olhou para mim, eu falei, e aí, tudo bem, cara? Tudo bem, beleza? Pá. Aí ele olhou para mim assim, olhou dentro da minha cara, aí riu assim da minha cara, aí riu assim, aí olhou para frente e continuou servindo. Aí eu pensei na minha cabeça, né, falei, cara, agora... Eu pensei rapidamente, a realidade aqui é outra, nego diz que os caras são brasileiros, eu pensei, mas nego não tá unido não, aqui é guerra, é cada um por si, pensei. Mas aquilo ao mesmo tempo me ofendeu, porque eu fui tão assim pro cara, falei pro cara assim, fiquei chateado, falei, tudo bem, cara, bom dia, porque o cara é campeão da categoria, eu tava dando um bom dia pra ele, fora de rivalidade, não, realmente tava admirando o cara é campeão brasileiro, eu cheguei lá, quem é o campeão do Brasil? É ele, parabéns, entendeu? Na verdade eu tava nessa boa intenção. Aquilo mexeu comigo, eu falei, o cara falou assim comigo, o cara, o que tá acontecendo? Não tô acostumado com isso. Aí fui, mexi no ombro dele, catuquei o ombro dele assim, toquei no ombro dele. Aí ele virou pra trás, aí olhou pra minha cara e falei, meu irmão, falei contigo, bom dia, falei contigo, tudo bem? Aí ele falou, meu irmão, não fala comigo não. Eu falei, por quê? Ele, é isso mesmo, tá ouvindo? Não fala comigo não quero papo não quero papo com vocês não sei o que, já começou a esbravejar. Abriu o caminhão, né? Falei um monte de besteira pra ele. Aí teve uma discussão, teve tudo, quase brigamos no café da manhã, foi uma baixaria. Meu irmão, tu não tá falando de mim aí,
Então tu tem que me respeitar, meu irmão. Eu falei pra ele, eu tô aqui que nem você. Tu não é lutador campeão, eu também sou. Tô aqui que nem você, tem que me respeitar, rapaz. Tá pensando o quê? É nisso que eu falei isso. Ele levantou todo mundo. O Dimar, nessa época, todo mundo junto, Pelé, Ninja, todo mundo, né? A Sueli também tava na mesa. Fizeram uma roda em volta de mim e começaram, Vanderlei na minha frente, eu com a bandeja, e todo mundo falando aqui, e eu pensando, pô, da onde vier um golpe aqui, quem se mexer aqui atrás de mim, eu vou entrar com a bandeja, eu vou entrar com tudo pra frente, eu vou mirar só nele. Pode vir de onde for, mas se vier eu vou só pra frente, tum. Não posso brigar com todo mundo, mas um eu vou pegar. Aí eu fiquei vidrado nele com a bandeja, aquela confusão em volta aqui, olhando pra ele. Aí chegou a turma, deixa disso, não sei o quê. Eu falei, não, meu irmão, chegou a galera e de repente, na hora que a coisa podia acontecer alguma coisa, entraram uns 30 japoneses, todo de preto, de terninho, aquela coisa, uai, pum, separaram tudo aí. Os caras nesse dia anunciaram uma guerra. O Vanderlei falou, a partir de hoje é guerra entre a gente, não tem mais essa, é guerra. Eu falei, ótimo, na guerra eu sou o maior guerreiro, eu adoro isso. Como Deus escreve certo por linhas tortas. Nesse momento, né, que não foi um momento muito correto, se iniciou uma das maiores rivalidades da luta, né, entre duas grandes equipes, uma rivalidade que eu acho que seria inevitável. Se não fosse naquele momento, em algum momento ia ter essa rivalidade. E só sei que depois disso nós começamos a ficar em hotéis diferentes, começamos a pegar voos diferentes, começamos a usar ônibus diferentes, camarins diferentes, tudo para evitar um possível confronto entre as equipes. Histórico, né? Foi a modernização do jiu-jitsu luta livre. Para mim não passou disso. Estava torcendo sempre contra, e eles torcendo contra a gente. E quando lutava um contra o outro, era aquele clássico. E aí se tornou um clássico de verdade. O evento Pride, na época o Pride tirou vantagem disso, colocou várias lutas. 7 meses depois da discussão entre Arona e Vanderlei no café da manhã do Tokyo Hilton, Murilo Ninja e Mário Sperry protagonizariam o primeiro capítulo da histórica rivalidade, agora já nos rings do Pride. Então quando a gente teve a grande chance de enfrentar o Zé Mário, né, que todo mundo sabe a lenda do Zé Mário, eu vi ali o portal para ficar famoso, para realmente mostrar que a minha linhagem, né, que vinha por trás da minha academia, que era o Murilo Ninja, era de alto quilate. Foi minha luta com o Ninja, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que foi a luta que eu mais gostei da minha carreira, apesar de ter perdido. O Ninja me surpreendeu no começo, nos primeiros 10 segundos, me deu um knockdown. Eu fiquei avariado, não consegui voltar. Nós lutamos aí 20 minutos, sem parar, um querendo comer o fígado do outro. Só que eu lembro até hoje, quando eu botei o protetor, botei água no protetor e fui botar o protetor na boca do Zé Mário, ele chegou, olhou pra mim e falou, vou sair na porrada com ele. Que o Zé Mário começou bem na primeira trocação ali no começo, ele tomou um knockdown. E aí o Ninja já deu aquele pesão, deu umas bicas ali, e o Zé Mário, mas foi um lutão, o Zé Mário recuperou, teve umas horas que conseguiu, mas o Ninja, eu acho, lá, já pelo aquele knockdown ali, já ficou na vantagem, né? Durante a luta toda, o Zé Mário meio tonto. Então eu tava dando ritmo pro Ninja. Então era um ritmo enlouquecedor, eles não entendiam nada, eles não sabiam por que era desse jeito. E a gente acabou dominando eles psicologicamente. Mostra que não tem essa, que a gente, isso, boa! Aí eu entrando nas porradas, falei, boa! Traz ele pra cá, traz ele pra cá. E assim ia, e tudo isso ia deixando louco, né? Porque ao mesmo tempo eles tinham uma afinidade muito, muito forte, né? Zé Mário, Minotauro, era uma coisa de irmãos, né? Onde veio toda essa ira. O que me destacou bastante nessa luta foi o Pelé no corner do Ninja, gritando, né? Contra a gente. Com a garrafa na mão ali, vai, pega. E o Rodrigo, cara, o Rodrigo ficou muito chateado, cara. O Rodrigo ficou possesso. Falou, porra, os caras deviam respeitar, não é assim que se fala, o Zé Mário é professor e tal. E aquele incidente no final só fez atiçar, né? Aquela briga que já tinha começado com o Arona e na época o Vanderlei, né? Me senti muito feliz de ver assim, a união da minha equipe, mesmo com a derrota. Minotauro muito triste, chorou. Foi muito legal também ver o Pelé lá torcendo para chutebox, gritando, o Vanderlei gritando, o Rudimar nervoso, o Shogun nervoso com o irmão dele. E foi muito bacana também. Eu depois da luta, depois de ter perdido, eu fui no camarim da chutebox, entrei lá, todo mundo me olhou assim, meio espantado, e eu cheguei a apertar muito todo mundo, agradeci a oportunidade
e deixei bem claro que a gente estava ali era para lutar mesmo, para querer ganhar um do outro, e a nossa rivalidade só estaria limitada dentro do ringue. A cena de Minotauro chorando foi amplamente divulgada pela TV japonesa, e o interesse espontâneo dos fãs japoneses naquela rivalidade fez os promotores não perderem tempo, marcando para o Pride 23 uma luta entre Ricardo Arona e Murilo Ninja. E o representante da BTT vingaria o mestre 7 meses depois, neutralizando o Muay Thai de Ninja com suas quedas e vencendo na decisão. A história começou a ficar tão sinistra, os caras desciam para tomar café com um protetor de boca no bolso. Eu podia rolar porrada a qualquer momento, né? Foi uma vez que eu estava no elevador sozinho, e aí a porta abriu, e tava a equipe toda da Chutebox conversando, rindo, assim, batendo um papo descontraído. Quando a porta abriu, eles deram um passo para entrar no elevador. Quando eles me viram, eles pararam. Aí a porta fechou, eles não entraram. E eu desci sozinho. A gente tomava café numa mesa, os caras tomavam na outra. De preferência em horários diferentes. O elevador, eu estava no 10, eles estavam no 8º, no 7º. Eu tocava o elevador. Se abre e estavam os caras da Chutebox, eu ficava parado, achava como se o elevador não estivesse ali. Eles fechavam a porta e desciam. Por mais que tivesse espaço dentro, a mesma coisa com eles. Sempre casava, né, alguém da BTT contra alguém do Chutebox, que sempre alguém era colocado era a vez de alguém, né? E o da vez, o cara tinha que ralar muito, porque a equipe dos caras era foda, né? Tem que admitir. Os caras formaram um time naquela época ali, putz, que pra fazer frente contra a nossa equipe lá do Paraná, era só uma equipe como essa, entendeu? E os caras estavam voando. Minotauro, Minotouro, Paulão na sua grande época, Arona, vários, muita gente. Quando você pensava em lutar com um atleta da Chutebox, você tinha aquele compromisso moral da vitória. E isso fez com que não só nós, como eles, eu acredito que era recíproca, era verdadeira, eles também tinham esse sentimento. E esse sentimento fez com que nós nos tornássemos pessoas e atletas melhores. Em 2005, o Pride reuniu num GP os 16 maiores meio pesados da época, colocando de um lado Rogério Minotouro e Ricardo Arona da BTT e do outro lado Vanderlei Silva e Maurício Shogun da Chutebox. No GP de 2005, eu tinha ganhado em 2003, em 2005 o Shogun já tinha despontado com tudo, ele era o cara, aí entramos os dois nesse campeonato. Né? E na nossa equipe a gente não luta um contra o outro, de maneira nenhuma, só que a probabilidade de a gente chegar na final, eu e ele, era muito grande. Se eu ganho do Arona, né, provavelmente eu teria chegado na final e ele também. E eu jamais ia querer lutar com o Shogun. E chegar na final ele também ia levantar o braço e ia ficar ruim pro evento. Aí nós tratamos, falamos, Shogun, o negócio é o seguinte, o Vanderlei é mais antigo, né, você é mais novo, ele é o campeão, se chegar na final, faz uma lutinha ali, mas libera pra ele, deixa pra ele. E o cara não contestou, não quis bater boca, não nada. Falou, lógico, deixou uma hombridade, não teve ego, não teve nada, porque ele sabia que o momento dele ia chegar. O Shogun tinha acabado de nocautear o Quinton Jackson, nocauteou assim, poucos segundos, e eu tinha finalizado também no primeiro round, logo com 4 minutos, o Dan Henderson também, que eram os dois favoritos do GP. Então o Shogun, naquela época, éramos os caras que eram novatos até então. O Quinton Jackson já era um cara que tinha experiência, o Dan Henderson também tinha já sido campeão. Então vinha se falando muito dessa luta, já com a rivalidade da BTT, né? Eu me lembro que no começo da luta, logo no comecinho, o Shogun chegou junto, deu uma clinchada e me botou pra baixo. E eu olhei, porra, o cara tá bem de queda, né? Foi a primeira luta que eu machuquei sério, assim, de ficar com olho roxo, nariz inchado. Então ali foi pra mim uma luta que me carimbou mesmo ali. Vou tentar agora jogar em pé, né? Já que eu tô caindo por baixo. Aí na primeira sequência ele meteu um jab direto, eu esquivei os dois e joguei um direto cruzado. Pegou, ele caiu meio se segurando no chão assim. Só que ele se recuperou bem, ele tava bem forte, bem condicionado. Aí logo depois eu fiquei dando bastante golpe em pé, golpe reto, mas toda vez que ele conseguiu o clinch, ele me botava pra baixo. E o engraçado é que a luta foi o inverso, né? Ele buscou a parte de pé e a parte do chão, né? Então realmente ali mostrou que talvez tivesse algum ego, assim, dentro da minha
características como atleta, eu talvez insistiria a luta em pé e perderia, né? Todo mundo esperava que ele fosse melhor em pé e eu na parte de chão foi ao contrário, né? Então foi uma luta que marcou por isso. No segundo round foi o meu melhor momento, eu ganhei o round todo. E no terceiro round ele me acertou um knockdown, uma trocação ali já no final, que eu acho que eu já estava levando vantagem nessa luta, estava partindo para ganhar. E na trocação ele me jogou um jab, só que eu estava de lado, que pegou no queixo. Eu caí meio que desequilíbrio, porque ele até me deu um pisão, eu ainda segurei o pisão na hora, um chute, um tiro de meta, naquela época valia o tiro de meta. O Rudimar realmente no final da luta ele veio dar os parabéns. E eu chateado, eu lembro que eu cheguei no vestiário, tudo quebrado, o Arona, eu tinha chutado o balde lá, tinha chutado o isopor, com a água batendo que era lá. A luta do Arona com o Vanderlei, os caras tinham uma rivalidade que não podia chegar nem perto. Então imagina, quando chegou na hora dessa luta, um ano de discussão e chegou até a bendita luta, né? Essa luta vendeu muito. Sem dúvida foi o auge que foi a minha luta com o Vanderlei, onde tinha uma nação, o Brasil dividido no meio, metade para mim, metade para ele. Era uma luta muito importante em que eu me sagrei campeão. Então, para mim, com certeza, essa minha luta com o Vanderlei foi onde tudo foi decidido, porque ele era a liderança da equipe e eu era a liderança da minha categoria nessa época. Aquela canelada que o Arona deu, aquela canelada de surfista no Vanderlei também, aquilo foi, né? Foi marcante. E após atropelar Alistair Overeem numa das semifinais em apenas 6 minutos e 42 segundos, Maurício Shogun, ele que chegou como grande zebra do torneio, chegava às finais com a possibilidade não só de vencer o GP mais difícil da história, como também de vingar seu grande ídolo e parceiro de treinos Vanderlei Silva contra o arquirrival Ricardo Arona. Ricardo estava sem condições nenhuma, né? Infelizmente o Vanderlei bloqueou a canela dele e ele afundou, né? A canela estava sem condições, deram uns analgésicos para ele que achei que baixou a pressão dele, sabe? Ele estava meio sono frio, meio... Foi porque é macho, entendeu? Foi porque é caçongrense mesmo, a escola é firme, isso eu não teria ido não. Por mim não teria ido, né? O que mais marcou nessa rivalidade foi de fato mesmo aquela final em que o Shogun acabou sendo representante da Chutebox, né? Com essa responsabilidade, né? O Vanderlei era o atleta, o ícone top, e de repente ficou fora e o Shogun ficou com a responsabilidade de defender a academia. Estavam separados apenas por um tapume. Não era um tapume, era um tecido, né? Era um tecido. Então escutava muito o que os outros falavam, então, ou uma provocação, agora vamos ver, não, vai ser tal. Um falando por cima do pano, né? Então a rivalidade estava grande ali, o nervosismo grande também ali. Então esse foi um momento marcante e o Shogun lutou muito bem, se soltou bem no ringue e até o Shogun mesmo se revelou para a academia. Então, antes de começar a luta também do Arona, tava tendo o hino nacional, né? E o Paulão tava fazendo um sinal atrás do Arona de 2, que o Arona ia vencer eu e o Vanderlei na mesma noite. Ele começou a fazer 2, e isso me incomodou, porque eu acho que tem que ter um respeito, né? Até mesmo porque eu nunca desrespeitei ninguém, então eu exijo respeito das pessoas. E eu fiquei um pouco encabulado, isso me deu até força para mim ficar com mais ira para vencer o Arona. Me deram 6 injeções de cortisona na perna, então minha perna ficou toda dormente, eu não sentia a perna. Falei, então eu vou pra luta. Então minha tática era o seguinte, era pegar o Shogun, jogar ele no chão, fazer um ground and pound nele e vencer ele por cima ali. Eu entrei na luta sem sentir a perna, tudo bem. Só que quando eu dei a primeira queda nele, eu bati de cabeça no chão, dei uma cabeçada no chão e fiquei nocauteado. Quando eu abri o olho, cara, eu me lembro que eu vi uma letra na minha cara, assim, uma letra, eu falei, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Eu tava, na verdade, dentro de um omoplata, com o rosto colado na lona, e tinha uma letra na minha cara, o nome do evento, né, na minha cara escrito. E eu não tava entendendo, eu tava dentro do omoplata, eu tinha apagado. Aí voltei pra luta, mas enfim, dali, até a hora que acabou a luta, eu tava totalmente 4 segundos atrasado de tudo. Eu não entendi. Se eu sentisse que ele tava grog, eu ia tentar bater ou botar em pé. E ali eu encaixei uma omoplata, porque realmente eu não tinha noção que ele tava grog. Eu só consegui ver no tape, depois no VHS na época, né, que tava grog, né. Então eu encaixei uma omoplata, a luta voltou em pé,
Ele se recuperou, trocou em pé, ele me derrubou no chão, ele me deu queda, eu voltei em pé de novo, e eu consegui nocauteá-lo. Eu fui no corner conversar com o Paulão. Cadê, Paulão? Cadê o 2 agora? Naquele momento já era para ele ser o campeão. Só que eu não perdia também, entendeu? Eu não tinha como passar a coroa pra frente. Mas naquele momento ali a coroa já era dele. Aí você perdeu para o Arona e ele ganhou na final, né? Aí eu perdi para o Arona, né? Eu perdi por pontos, ele foi lá e ganhou as 2 lutas da noite. E de uma maneira brilhante, nocauteou o Arona na época estava no seu auge. E 4 meses depois da semifinal do Pride Grand Prix, Vanderlei Silva e Ricardo Arona voltariam a se enfrentar em mais uma guerra, agora valendo o cinturão da divisão até 93 quilos do evento. Dessa vez, Vanderlei levaria a melhor em decisão dividida, mantendo seu reinado que já durava 5 anos. Sem dúvida, essa história, eu e Vanderlei, Chutebox Brasília Top Team, foi o que abriu as portas para o mundo, foi o que desencadeou o interesse mundial pelo MMA. Em 2006, seria a vez de Paulão Filho e Murilo Ninja se confrontarem no GP dos Médios do Pride Bushido. E a luta do Murilo Ninja com o Paulão, devido àquela quantidade de coisa que um falou pro outro, o Paulão também perdeu a linha junto com o Arona, então aquilo ali foi um momento muito tenso. Muito, eu treinei muito para essa luta, já sabia o que eu ia fazer, né? Eu já sabia do estilo de luta deles, né? Muito volume, então era contra-atacar e clinchar e manter a minha zona de conforto, foi o jiu-jitsu. E aquilo tudo que eu fiz, estava tudo no script, tudo que eu sempre fiz, e casou justamente com o jogo dele. Uma luta que o Ninja acabou perdendo contra o Kevin Randleman, que ele se machucou bastante, né? Machucou o olho e perdeu a luta. Eu estava no avião e eu sempre ia de business, que eu era empresário. E o comandante foi um colega meu da escola de aviação. Ele, Zé Mário, você quer ficar aqui na primeira classe? Eu disse, não, cara, eu lhe agradeço aí, muito obrigado pela tua consideração. Eu estou de business, mas se você puder dar uma ajuda num amigo meu. Tem um amigo meu que está machucado ali. Não, vamos botar ele aí. Trouxeram o Ninja para a primeira classe. E eu fiz isso de coração, porque eu vi a agonia dele, eu sei que é um voo do Japão naquela época, você machucado, ficar na classe econômica ali apertado, mais de 28 horas. E assim, eu me senti assim muito gratificante, foi gratificante ver que eu pude ter uma oportunidade de ajudar um companheiro e de certa forma mostrar, não só para a Chutebox, mas para os meus companheiros da Brasília Top Team, que nós temos que ter a rivalidade sim, mas ela tem que ser dentro do tatame e do ringue, e que o respeito mútuo é o que deve prevalecer. Pois o reconhecimento de que um precisava do outro. Tanto nós, que nessa época ainda era ser bem separado, era jiu-jitsu, Muay Thai, Chutebox. E a partir dessa rivalidade viu-se a necessidade de fundir essas lutas. Tanto a gente do jiu-jitsu precisava do Muay Thai, do boxe, quanto o pessoal do boxe, do Muay Thai precisava do jiu-jitsu. A partir daí a gente viu isso. Acho que o mundo inteiro visualizava as duas academias, né? Também não foi só vitórias, não. Nós tivemos também, né, batalhas que foram perdidas, né? Mas foi satisfatório, eu acredito que foi satisfatório para a Academia Chutebox. Não, vamos com o Minotauro ontem. Ele falou, porra, aí o Pelé me jogou, ele não conseguiu me acertar água. Lá, eu tava descendo do ringue, triste, ele me jogou água lá do outro lado do ringue e acertou na minha perna. Aí eu comecei a chorar. Falei, porra, Minotauro. Aí deu uma risada, né, cara? Mas eu acho que o mais importante da rivalidade, eu vendo agora, é o que a gente conseguiu chegar de nível, né? A gente brigava, a gente treinava todo dia pensando em ganhar dos caras de boxe. E acredito que eles treinavam o dia inteiro também querendo ganhar da gente. E isso levou o nosso padrão, elevou muito o nosso padrão. E a gente ficou, porra, se a gente pensar bem, era o Brasil tomando conta do MMA mundial no Japão. Foi uma época que depois passou, as duas equipes viram que não tinha nada a ver, que era tudo uma criancice, e a vida seguiu, todo mundo hoje em dia tá de bem. Até outro dia eu vim aqui no Niterói e encontrei o Tigre, a primeira vez que encontrava o Tigre ali em Itaquá, ali, em cima da pedra, e veio o Tigre correndo pela pedra ali. Aí o Tigre chegou, né, cumprimentamos, aí virei pra ele e falei, olha, me desculpe, né, por aquele dia fui eu que estava errado, eu que fiz a baixaria, eu que eu que iniciei tudo, não havia o porquê, o cara tava de boa comigo, eu é que fui o grosso. E se você é homem para fazer, você tem que ser homem para admitir.
Então fui lá, admiti meu erro, pedi desculpa para ele, né? Apertamos as mãos e ali acabou. Nessa época, todo mundo jovem, todo mundo agindo muito pela emoção, tudo aquilo era uma grande novidade. Eu entendo o Vanderlei, a história, enfim, era que o japonês que ia lutar com a Sueli, da equipe dele, tinha vindo treinar com a gente, concordo com ele, também teria uma atitude parecida talvez, também não gostaria. Entendo por que ele agiu daquela maneira. Os anos passaram, ele viu que eu realmente também não tinha culpa daquilo e tal, veio falar comigo numa atitude de muita hombridade, primeiro pediu desculpa pela televisão, depois veio falar comigo com muita hombridade, pessoalmente, olhei no olho, sei que ele estava falando a verdade, sempre admirei como atleta, também não tenho nada contra. Se hoje a gente tem alguma rivalidade totalmente dentro do ringue, o único recado que eu tenho para mandar para ele hoje é esse. Admiro como lutador, está até hoje defendendo e fazendo a parte dele, e sei que a gente tem alguma rivalidade positiva dentro do ringue. Quero que ele se dê bem na vida dele. O que foi muito bom para o MMA, né? Os próprios japoneses adoravam ver os confrontos, né, entre essas duas equipes. Hoje eu tenho assim, um respeito enorme por todos os integrantes da BTT. Gosto de coração mesmo de todos. Está tudo resolvido, né? Inclusive encontrei o Rudimar na pesagem do Melville com o Cyborg, e ele me tratou muito bem. E eu queria dizer que, na minha opinião, ele e o Carson Gracie são os maiores formadores de campeões, de lutadores, não de atletas, né? De lutadores, caixa grossa do planeta. Para mim foi o Carson Gracie e o Rudimar